Thomas Hobbes foi o primeiro pensador contratualista, ou seja, apresentava teorias políticas que defendiam a ideia do contrato social, um pacto realizado pelo homem que visa estabelecer a ordem, a qual é garantida pelo Estado, através de leis para governar a sociedade. Essas leis foram criadas para resolver conflitos e instabilidades da existência humana, uma vez que na ordem pré-social o homem vivia em seu estado natural, agindo com base em seus instintos, de modo selvagem. Assim, é inevitável o caráter conflituoso do estado de natureza, já que todos têm direito a tudo e assim competem por tudo quando se estabelece a escassez. Por isso, torna-se necessário o contrato social para a organização da sociedade. Segue-se a ordem estado de natureza, contrato social, para que tenha finalmente a sociedade civil. Thomas Hobbes viveu no contexto de Revolução Inglesa / Revolução Puritana, um confronto entre rei Carlos I e o parlamento. Foi imposto ao rei uma petição dos direitos, que dizia que as ordens só seriam cumpridas com autorização do parlamento. O rei não cumpriu com o acordo e tomou diversas atitudes autoritárias que resultaram em revoluções populares, que posteriormente geraram a Guerra Civil em 1642, com o rei dissolvendo e reconvocando o parlamento à medida que suas necessidades se apresentavam. Hobbes, tendo vivido nesse meio, viu com seus próprios olhos o comportamento humano durante a guerra. Na interpretação de Hobbes, a anomia, a ausência de ordem, leva o homem a ter atos violentos para garantir a sua sobrevivência, já que todos os indivíduos teriam os mesmos direitos e liberdades de fazer o que quiserem, sem limites e restrições. Porém, nesse cenário, a maioria das invenções da humanidade não seriam possíveis de serem realizadas, já que tudo depende da segurança para a manutenção da produção. Ameaçados constantemente por atentados violentos, a produção artística, literária, industrial e tecnológica seria inviável, já que não aconteceriam avanços. Então, para evitar a situação constante de medo e incertezas, os homens fizeram um pacto contrato social, no qual cedem seus direitos e liberdades para um soberano, uma autoridade que possui o papel de garantir a segurança e a paz. Hobbes foi um filósofo mecanicista, ou seja, defendia que o desejo e os sentimentos humanos são funções de operações mecânicas do sistema nervoso, que explicam a vontade e a busca pelo desejo humano. Segundo Hobbes, o homem é um ser de matéria e obedece às leis da natureza, assim como qualquer objeto físico. Por isso, decidiu estudar como seria a vida humana sem a política como a mediadora da ordem, em seu estado de natureza. Para ele, essa situação representa uma guerra de todos contra todos, argumento em que ele baseou na frase de Titus Marcius Platus, que é traduzida como "O homem é o lobo do homem". A obra O Leviatã, escrita por Hobbes, é um dos livros políticos mais importantes do Ocidente, cuja influência ultrapassa as diferentes realidades políticas do mundo e das épocas, mantendo a obra como um referencial para estudo do poder e da política. Na obra, buscou entender a realidade política da sociedade inglesa do início do século XVII, período conturbado para os ingleses tanto no campo cultural quanto no religioso e no político. Hobbes busca com o livro explicar o seu modo de compreensão de como a sociedade se estrutura e as razões pelas quais os homens são o que são e fazem o que fazem, e como a política é pensada, aplicada e interfere nesse contexto. Cumpre lembrar que a referência ao Leviatã bíblico, que é um monstro gigantesco de proporções homéricas, se encaixa muito bem como metáfora do poder absoluto dos reis do início da Idade Moderna e da monarquia como regime de governo que tudo controla em todos os campos que atua. Dessa forma, age o Estado hobbesiano, defende a vida de todos, não permitindo que uns atentem contra a vida dos outros. Mas, para garantir o respeito ao pactuado, o Estado deve impor, pelo medo, tal obediência. Por isso, ele deve ser forte, cruel e violento. O poder do Estado Leviatã, a quem Hobbes chama de Deus mortal, deveria ser exercido por um rei com poderes absolutos que, pelo medo, governaria a vida de todos. Seria o soberano e os homens e os súditos. Estaria acima das leis, sem limites para suas ações, desde que agisse no cumprimento da sua parte do contrato, garantir a vida, a prosperidade e a paz. Os homens abdicam de sua liberdade, pois sabem que, se não houver este poder soberano, a vida estaria constantemente ameaçada, pois onde não há lei, não há limites. A obra é, portanto, peça fundamental para o entendimento do comportamento humano, sobretudo no que tange ao poder, sua organização, exercício e compreensão pelo homem.
além de ser um dos pilares fundamentais tanto da sustentação daquele regime quanto da compreensão do universo político, guardadas as devidas diferenciações e proporções em todo o mundo e em todos os tempos.